Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que venha um tempo sobre a tua vida de proteção, de restauração, de prosperidade e um tempo onde a presença de Deus encha a sua vida completamente. Oramos também para que o Senhor Deus nos abra grandes portas, portas de favor, de prosperidade, de conexões, de vida, de abundância, de fartura, de alegria. Senhor, e nós oramos, transforma cada vez mais o nosso coração. Nos encha da Tua palavra e das mudanças do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. E eu te convido, Espírito Santo, a estar aqui nessa oração, a permanecer conosco, a nos encher da Tua graça, nos encher da Tua voz poderosa, no nome de Jesus. E aonde houver trevas, aonde houver grilhões espirituais, prisões espirituais, que agora a presença do Espírito Santo desfaça essas prisões. Todo aquele que invocar o nome de Jesus agora nesse momento, que seja livre, que seja curado, que seja transformado, que seja salvo, que a vida de Deus toque em você e nunca mais você seja o mesmo. No nome de Jesus Cristo, que essa vida de Deus entre na sua casa como águas transformadoras, como águas purificadoras, como águas carregadas de vida, e que as águas do Senhor levem embora toda a sujeira, as águas do Senhor levem embora tudo aquilo que é trevas e que permaneça apenas Deus, Sua presença, Sua palavra aí na sua casa, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui com você. Para mim é um prazer. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Espero que você esteja sendo abençoado. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. Estamos aqui firmes e temos declarado uma palavra profética. A palavra é: Deus vai me abrir uma grande porta. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários então. Deus vai me abrir uma grande porta. Também quero pedir que você deixe a sua curtida, por gentileza, nessa oração, e que você compartilhe com 8 pessoas. Mande para 8 amigos, mande para familiares, mande nas suas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e precisa receber essa oração. No final da oração de hoje, eu vou orar em especial por pessoas com problemas na coluna. Vou orar, claro, pela saúde de todos, por outros problemas de saúde, mas específico hoje por problemas de coluna. E também, na oração de hoje, eu vou orar específico para que o Senhor traga provisões financeiras. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças, então eu quero hoje levantar um clamor em favor das finanças, das tuas finanças, no nome de Jesus. Amém? E eu quero começar aqui com um testemunho maravilhoso, o testemunho do Ivan. E o Ivan escreveu assim: sou de Pirambu, Sergipe, e passo essa mensagem para agradecer a transformação que Deus tem realizado em minha vida por meio do seu ministério. Minha filha foi curada de uma alergia que, mesmo com exames, o médico não conseguia identificar. Em uma das suas orações, o Senhor liberou uma palavra de cura e deu detalhes sobre nós. Aproximadamente 1 hora depois, a febre começou a baixar. A cabeça dela estava inflamada, bem na moleira, e era perceptível o movimento da circulação sanguínea pulsando ali. Todos os sintomas desapareceram, e até o médico, quando retornei, não soube explicar o que aconteceu. E eu também fui curado da intolerância à lactose por meio de uma palavra. Enfim, são várias bênçãos que tenho recebido de Deus por meio da sua vida.
Que Deus te abençoe, Ivan. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E também quero dar o testemunho da Rosimari. Ela escreveu assim: em abril do ano passado conheci o Senhor através de uma amiga. Olha a importância de você compartilhar. Faço todos os propósitos com você, mas o último de 14 dias foi muito profundo para mim. O Espírito Santo falou muito comigo. Eu estava pedindo há mais de um ano pela venda de um terreno e Deus abençoou, foi vendido. Também pedi para que meu filho arrumasse um emprego na empresa que ele tanto queria e a porta se abriu. Que Deus te abençoe, Rosimari. Deus guarde a tua vida e a tua família. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que intervém, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda realidades. E você pode colocar a sua fé em Jesus. Não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, mas eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu quero convidar você a entrar nesse espírito de oração. Nós temos orado aqui constantemente às 6 da manhã, às 18 horas, e estamos crendo no milagre de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Você deve afastar das vozes dos outros quando você quiser realmente ouvir o Espírito Santo. Tem muitas vozes disputando a nossa atenção no mundo que nós vivemos. É a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz do mercado, é a voz dos amigos, é a voz dos influentes, enfim, há muitas vozes disputando a nossa atenção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos nos reservar para ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, fala com teu Pai em secreto. Porque nós precisamos, nos separar das vozes que estão ao nosso redor para poder ouvir a Deus com clareza. No silêncio, Deus vai falar com você. E esse momento tem que ser um momento de você desligar o celular, desligar a televisão, ir para um lugar onde é silencioso, para ali você poder ouvir a Deus. É por isso que eu costumo buscar a Deus na minha vida pela manhã cedo. E ali eu leio a Bíblia, e tenho meu tempo de oração, mas no silêncio, porque eu sei que eu preciso ouvir a Deus. Eu comentei com muitas pessoas que o tempo que eu estive morando no Rio Grande do Sul, eu fiquei cerca de 30 dias morando definitivo e depois retornei para São Paulo, eu fiquei quase 30 dias ouvindo Deus. Quase 30 dias. Não que a gente não ouça Deus, mas foram 30 dias intensos onde Deus falava comigo toda manhã. Toda manhã. Eu sei que Deus fala todos os dias conosco, eu sei disso. Mas eu ouvi Deus de forma mais intensa. Ele me dando conselhos, Ele renovando a minha vida, Ele me mostrando sobre o futuro e tirando coisas da minha vida, e me mostrando coisas que eu não deveria me prender, e amizades que eu não deveria me prender, e posicionamentos que eu deveria ter. Foi um tempo na minha vida precioso. Só esses 30 dias valeu a pena. Toda mudança, todos os desafios de uma adaptação e depois o retorno de volta. E eu entendo que Deus nos tira para esses tempos de retiro, podemos dizer, para nós podermos ouvir Deus com muita clareza. O nosso dia é intenso, não sei o seu dia, mas o meu ele já começa acelerado e termina acelerado. Bem, só esse final de semana eu estive ministrando em 3 cidades e fora as ministrações eu ministrei também online, aqui no YouTube, através das orações, através das palavras proféticas. E fora isso, telefone que não para, e agendamentos, e conversa, e gente me pedindo para que eu auxilie, porque isso são áreas que Deus me deu graça, de dar conselho para pessoas. Eu dou conselho para presidentes de multinacionais, eu dou conselho para gente que está em meio a dívida, a problema, e essas pessoas me procuram e eu dou direção para elas. Só que isso às vezes me sobrecarrega e você fica muitas vezes em meio a tantos
desafios, você fica em meio a tantas conversas que se você não parar por um momento e se retirar para ouvir a Deus, você acaba perdendo muitas vezes o que Deus quer falar com você. E é incrível. Às vezes o que a gente precisa fazer é só ir à presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é só isso, é só ir à presença de Deus. E quando você vai à presença de Deus, Ele lhe dá tranquilidade, Ele lhe dá calmaria, Ele lhe dá paz. E aquele redemoinho interior, como eu ministrei, inclusive é importante você ouvir a ministração que eu fiz hoje às 9h30 da manhã. Eu falei muito sobre isso, que quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você, certo? E existe 3 coisas aqui que a gente tem que considerar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, a solidão é necessária para a intimidade. É necessário. Porque quando você está no meio dos outros, quando você está no meio dos tumultos, quando você está no meio dos conflitos, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de parar e refletir. Então a solidão é necessária. Por isso que, sabe, algumas pausas são necessárias. Grave isso, algumas pausas são necessárias. Porque a gente já quer ir lá, quer resolver, quer fazer, quer ligar e tem que resolver isso e tem que resolver aquilo. E às vezes, tudo que você precisa é parar e ir orar. A intimidade é necessária para a comunicação. É por isso que, inclusive, quero dar Feliz Dia dos Pais a todos os pais que me acompanham aí, tá? Mas a intimidade é fundamental para a comunicação. Por que Deus nos coloca em família? Para que a gente tenha intimidade com os nossos. E nessa intimidade tem comunicação. Tem coisas que eu converso com os meus filhos em casa que eu não converso com eles na rua, que eu não converso com eles quando eu estou na frente de estranhos, quando eu não converso com eles quando eu estou em eventos. Por quê? Porque na casa, na intimidade, tem comunicação. Então eu posso chamar a atenção dos meus filhos, eu posso elogiá-los, eu posso abraçá-los, eu posso, falar de coisas mais, eu posso dizer, pontuais com eles, porque na intimidade tem comunicação. Na intimidade tem comunicação, é que nem um casal. Você não conversa sobre tudo na frente dos outros com a sua mulher ali do lado, ou com seu marido. Você não vai conversar de problemas de casal, problemas de família, problemas da casa na frente dos outros, certo? Você não vai lavar a roupa suja da sua casa na frente dos outros. Você vai ter um tempo de intimidade com a sua esposa e ali você vai conversar e ela também vai conversar com você e ambos vão se arrepender, vão se aproximar de Deus e vão fazer os ajustes necessários, porque a intimidade é crucial para a comunicação. E a comunicação é necessário para a mudança. A comunicação é necessária para a mudança. Tem gente que fica aguentando calado tudo e não se comunica. E pelo fato de não se comunicar, não tem mudança. Então, fala que você não gosta das coisas que seu marido faz. E você, marido, fala para sua esposa. E filhos, conversem com seus pais. E pais, conversem com seus filhos. Porque a comunicação traz mudança. A comunicação traz mudança. A comunicação faz, com que comportamentos mudem. A comunicação faz com que haja mais humildade. Faz com que haja mais entrega. Então é fundamental a comunicação. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. Entende isso? Você só consegue mudar quando o Espírito Santo fala com você. Toda vez que o Espírito Santo fala conosco, a nossa vida muda. Toda vez. Você pode entrar, na presença de Deus acelerado, você pode entrar na presença de Deus quebrado, você pode entrar na presença de Deus mal, mas quando você ouve a voz do Espírito, você é energizado por Deus. Você é energizado, você se levanta, você se coloca de pé, você tem um novo ânimo.
eu já entrei na presença de Deus me arrastando e saí vencedor. Porque a presença de Deus, quando ela vem, quando a voz de Deus fala conosco, ela nos dá a direção, ela nos tira, sabe, de lugares de confusão. E digo mais, esses dias foi interessante. Eu subi na esteira para caminhar, certo? Eu subi na esteira para caminhar e coloquei um fone de ouvido e comecei, sabe, a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter aquele tempo de intimidade mesmo em cima da esteira. E de repente Deus começou a me dar caminhos a respeito de algo que estava parado. Então eu liguei para aquela pessoa, sabe, responsável, e eu disse, faça isso. Puxa, mas é muita coisa, eu vou anotar, então anote aí, em 30 minutos, aquilo que estava parado já começou a movimentar. Em 30 minutos, por quê? Porque Deus me deu instruções específicas, o Espírito Santo falou comigo, e quando o Espírito Santo fala conosco, Ele nos coloca em movimento, Ele faz com que aquilo que está parado comece a funcionar, aquilo que estava quebrado é consertado. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras e cabe a mim, cabe a você treinar nossos ouvidos para ouvi-lo. E então teremos sucesso no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu terei sucesso no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se você não ouviu a minha mensagem onde eu falo sobre sucesso pelo Espírito Santo, escute essa mensagem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Quero também falar para você do meu livro novo, Café com Jesus, que você pode adquirir também para dar de presente para outras pessoas ou para os seus colaboradores, de repente você é dono da empresa. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, vai edificar você. E olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Você pode adquirir nosso livro lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E ó, presta atenção, você que é aluno da Academia aqui no Global, amanhã e terça-feira, nós vamos ter um evento chamado A Cura, Vencendo as Crenças Limitantes. Vai estar comigo Tiago Brunet, pastor Mac Anderson, Arão Xavier. Vão ser 2 dias intensos de muita direção de Deus para quebrar o medo, aquilo que impede você de prosperar, aquilo que impede você de avançar. E se você quer participar, o link está aqui na descrição do vídeo, ou você vai direto no meu site lá, www.vinicius7.com.br, e você se torna aluno da Academia aqui no Global e participa desse evento chamado A Cura. Creio que o Senhor vai falar muito com você, vai ser um tempo precioso, vão ser 2 dias intensos, onde dentro dessa conferência Deus vai falar contigo. Amém? Eu creio nisso. Então, você é nosso convidado. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, gostaria que você compartilhasse essa oração com 8 pessoas agora. Amém? Compartilha com 8 pessoas também. Ore por mim. Estou retornando para São Paulo agora, logo, certo? Eu já estou pegando o voo logo de volta para São Paulo. E com a graça de Deus, cumpri meus compromissos aqui no Sul, fiz um tour profético, foi maravilhoso. Estive em 3 cidades, atendendo assim milhares de pessoas, né? Porque se juntar o tanto de gente que teve nos três lugares, foram milhares, foi uma grande bênção, nos surpreendeu, foi algo maravilhoso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Escreve aqui também, Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Estamos orando por isso. Hoje é o 7º dia desse propósito. Deus vai nos abrir uma grande porta e escute muito bem isso. Por que eu peço para você compartilhar? Porque a bênção não pode ficar só para nós. A bênção não pode ficar só para nós. Amém? O que eu vim fazer aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim semear na vida das pessoas. Eu vim semear em igrejas pequenas. Eu vim semear em igrejas que precisam de ajuda, pastores que precisam de ajuda, certo? Estou semeando. Poderia ficar lá em São Paulo, uma igreja gigante, mas Deus tem me tocado de semear, de ser um semeador na vida das pessoas. Eu sou um semeador, eu tenho semeado constantemente, semeio na televisão também, assim como eu tenho parceiros, muitos de vocês são meus parceiros na televisão, eu também sou um parceiro da televisão. Eu tenho acreditado no poder da semeadura. Por isso, mesmo que você não tenha compartilhado hoje ainda com ninguém, pega depois essa oração e manda para 8 pessoas. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu tenho mostrado para você que dá certo ser um semeador. Dá certo semear a palavra. Dá certo abençoar a vida das pessoas. Seja um semeador e Deus te recompensará. Amém? Não são palavras minhas, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Deus dá semente ao que semeia, Deus me deu semente. E eu tenho que ser um bom administrador dessas sementes. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui. E nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, nos abra portas, grandes portas, nos dê grandes acessos, coloque grandes recursos em nossas mãos, nos dê grandes oportunidades, traga grandes negócios, Pai, a esse empreendedor que está me ouvindo, a essa pessoa, Pai, que tem compromissos financeiros nessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa trazer mais clientes, mais negócios, documentos que estão travados, negociações que estão travadas. Nós oramos por um liberar agora, que haja uma unção de rompimento, de avanço na vida dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro pedindo ao Senhor para que o Senhor cure agora a vida de cada pessoa que está doente, aquele que está com problemas de coluna. Eu oro pela cura total da coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, haja cura total, completa, restauração nessa coluna. Senhor, aonde houve, Senhor, desgaste ósseo, aonde houve quebra, aonde houve machucaduras graves, eu oro por milagres agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor enche essa casa. E nós pedimos, Espírito Santo, encha nossas vidas. Amém e amém. Glória, glória. Compartilhe agora, seja um semeador. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estarei junto com vocês aqui, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste e profetizamos no nome de Jesus Cristo que toda injustiça está sendo visitada pelo Senhor. Nos colocamos diante de Deus e nos posicionamos com a autoridade de Lucas 10:19, que diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada nos faria dano algum. Nós quebramos agora todo tipo de maldade, aonde o nosso nome foi mencionado, aonde nossa casa foi mencionada. Quebramos completamente a obra maligna de engano, de mentira, de difamação, de inveja, de calúnia, de malfazejo e até mesmo de orações contrárias. E declaramos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça. Onde fomos rejeitados, onde não fomos aceitos, nós pedimos, ó Deus, justiça do Senhor, a justiça do Senhor. Por isso oramos para que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor. Nos livre, Senhor, da manipulação dos homens. Nos livra, Senhor, daquilo que os nossos olhos não veem. Te pedimos também o livramento de acidentes. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. E toda pessoa, Pai, que tenha enfrentado lutas, que tenha enfrentado, Senhor, ataques no seu trabalho ou até mesmo dentro da sua casa, que essa pessoa seja livre agora e que a luz de Jesus Cristo ilumine a tua vida. Que todo peso espiritual saia da sua vida, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus, o Cristo vivo, o Deus da nossa vida, aquele que é o nosso Redentor. Nosso Redentor vive, nosso Redentor vive. Por isso entregamos a Ti, Pai, toda maldade praticada pelas pessoas. Entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que veio para nos prejudicar, tudo aquilo que tem más intenções que se aproximou de nós, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, a Tua proteção sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Graças Te damos, Deus. Que Deus te abençoe. Hoje estamos no 4º dia do nosso propósito e está na hora de você fazer a sua declaração profética. Escreva nos comentários: estou firme. Diga para todo mundo: estou firme. Firme no propósito, firme na oração. Precisamos ser como aquela mulher que incomodou o juiz iníquo até ter a sua causa ganha, até ter vitória, até ter justiça. O nosso Deus é um juiz justo. Ele vai ver a tua causa. Ele vai te ajudar. Tudo o que você tem que fazer é ficar firme. É por isso dessa declaração profética: estou firme. Hoje é o 4º dia do propósito e nós estamos declarando que estamos firmes na presença do Senhor, que nada vai nos abalar, nada vai tirar a nossa fé, nada vai nos demover da verdade. E a verdade é que Deus está trabalhando. Eu hoje compartilhei uma verdade a respeito do silêncio de Deus. O silêncio também é uma voz. E é uma voz que diz para nós: continue, porque eu estou trabalhando nos bastidores da tua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Por isso, meu amado, continue firme, porque logo, logo você verá a mão da justiça de Deus operando em teu favor. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero começar aqui hoje dando um testemunho maravilhoso, um testemunho que nós recebemos do Vênio, é esse o nome dele, um nome diferente. Ele escreveu assim: eu venho testemunhar um milagre que Deus fez na vida de uma colega que havia sido desenganada pelos médicos e não poderia engravidar. Compartilhei as orações com ela e, através da campanha para mulheres que não conseguiam engravidar, Deus realizou o sonho dela. Ontem nasceu Maria Vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é poderoso. Não importa a impossibilidade humana, a limitação. Nós somos limitados. Muitas vezes temos problemas que outros não têm, mas cada um tem o seu problema. E esse problema, ele pode, na presença de Deus, ser resolvido, porque Ele é Deus do impossível.
Ele é Deus dos milagres. Da mesma maneira que Deus operou nessa mulher que não podia engravidar, Ele pode operar na sua vida. Até a porta que você não acredita que pode ser aberta, Ele pode abrir. Então creia, você está aqui num ambiente de fé, num ambiente profético, aonde o Senhor está operando. E você que entrou aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Se não é inscrito no canal, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. E quero pedir a você para ativar as notificações. É um sininho que tem aí. Você já achou esse sininho? Você clica ali, ativa as notificações e toda vez que eu entrar ao vivo aqui, o YouTube vai avisar você. Olha que maravilha, é gratuito. É só você clicar no sininho e ativar todas as notificações, tá bom? Eu quero hoje trazer uma palavra que, se você praticar, você vai viver melhor, você vai viver mais. São princípios na palavra. A Bíblia nos diz em Provérbios 10, 9, quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Integridade dá longevidade para os relacionamentos. Entendeu isso? E a pessoa que é íntegra, ela se preocupa com aquilo que ela fala. Ela se preocupa com as ações dela. Porque a pessoa íntegra não é íntegra só na sua frente. A pessoa íntegra, ela é íntegra também nas tuas costas. Você já ouviu aquele ditado que quando Deus afasta alguém da nossa vida porque Ele ouviu conversas que nós não ouvimos? Já ouviu esse ditado? Esse ditado é muito verdadeiro, porque a pessoa íntegra nem nas suas costas vai falar algo contra você. Então a integridade ela é monitorada por Deus. A Bíblia diz aqui, quem anda com integridade anda com segurança. A pessoa que é íntegra anda com segurança. A pessoa que é íntegra está tranquila, está protegida, está blindada, está resguardada pelo Senhor. Então, note bem, a deslealdade, ela é o princípio da queda. Quando você é desleal por meio das suas palavras, quando você compartilha algo negativo a respeito de uma pessoa que você deveria honrar. Então, a deslealdade, ela também é a semente da perda. Quer perder algo? Seja desleal. A deslealdade é a semente da perda. É por isso que nós temos que ser íntegros nos nossos relacionamentos. Se você for íntegro no seu casamento, Deus vai abençoar seu casamento. Se você for íntegro para as pessoas que você trabalha, você vai trabalhar ali por muitos anos e vai prosperar e vai ser abençoado ali naquele lugar. Se você for íntegro no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, no seu dia a dia com Deus, Deus vai te abençoar. Agora, a deslealdade, a quebra da integridade com uma pessoa, com um lugar, é a semente da perda. Por isso, preste atenção naquilo que você está plantando. Tem um outro ditado que eu lembrei agora, que diz que se não gostas do que estás colhendo, veja o que estás plantando. É verdade, a Bíblia diz que tudo que plantarmos nós vamos colher. Então, se você não gosta daquilo que você está colhendo, talvez você tenha que rever o que você está plantando no seu dia a dia. Porque as sementes estão saindo todos os dias da nossa vida. E todos os dias estamos tendo colheita daquilo que temos plantado. A história sempre recompensa a lealdade. Grave isso. A história recompensa a lealdade. Isso é uma verdade, é algo que nós temos que carregar como bandeira e guardar no nosso coração. A segunda coisa que, se você praticar, você vai viver mais, é discernir com precisão a voz de Deus. Você sabe que Gideão, quando Deus falou com ele que tinha uma obra para ele fazer, e a obra era um desafio do tamanho de um prédio de arranha-céu, Gideão colocou um novelo de lã e disse para Deus: Senhor, se é a tua vontade, e se o Senhor está falando comigo, então vai cair o orvalho só nesse novelo e toda a terra ao redor vai ficar sequinha. Daí Deus deu o sinal para ele. Ele pegou e apertou aquele novelo de lã
e saiu uma bacia de água daquele novelo. No outro dia, ele pediu um outro sinal para Deus. Ele disse: agora, Senhor, vai ser o contrário. O novelo vai ficar seco e todo o redor vai ter orvalho. E foi o que aconteceu. Hoje nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá sinais mais claros e não tão complicados assim como os sinais de Gideão. Tudo o que nós precisamos é buscar discernir a voz de Deus. Eu tenho feito disso a minha vida. Tenho me dedicado a ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a ouvir com precisão. E sabe o que muitas vezes me angustia? É ver pessoas que estão na igreja e não ouvem a Deus. As pessoas estão na igreja, não sabem o que Deus tem para eles. Gente correndo para o lado errado. Gente tomando a direção errada. Gente que não está lendo a palavra, não está cumprindo princípios para entender a vontade de Deus para a vida dela. A palavra de Deus, ela carrega a vontade de Deus para a nossa vida. E fora isso, nós temos sonhos, nós temos visões que Deus dá, nós temos direções, nós temos a profecia, nós temos o profeta, nós temos a revelação, nós temos o silêncio. Ou seja, nós temos muitas maneiras de ouvir a voz de Deus, mas se você não se dedicar a ouvir a Deus, se você não se dedicar a discernir a voz de Deus, você vai ter perdas. Você vai ter perdas e você pode se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe qual que é o perigoso de você não discernir com precisão a voz de Deus? Os estragos que são deixados quando não conseguimos entender bem o que Deus falou. Essa é uma das coisas que eu mais me cobro, é quando eu não entendo perfeitamente o que Deus falou. E às vezes a gente tem dificuldade pela falta de intimidade com Deus. É por isso que a intimidade com Deus vai nos afiar. A intimidade com Deus vai deixar você, sabe, no ponto certo, na posição certa para ouvir a Deus. A única coisa que você tem que compreender quando se trata de ouvir com precisão é entender que Deus fala. E o que você precisa é aprender a receber. Se Deus falou, eu só tenho que aprender a receber essa instrução. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é: quando o conselho é recusado, tudo o que resta a você é orar e interceder. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente quer. E às vezes não vai ser bem assim. Você vai dar um conselho para o seu filho, você gostaria que o seu filho andasse na linha reta. E ele vai, sabe, para outro lado. E você diz, faz isso, e ele faz o contrário. E alguém vem e pede ajuda para você e faz tudo ao avesso. O que nós podemos fazer por alguém que se recusa a dar ouvidos ao nosso conselho? Orar e interceder. Porque eu vejo pessoas sofrendo por não serem ouvidas. Mas mesmo que você não seja ouvido pelos homens, você é ouvido por Deus. Então, quando o seu conselho ele é ignorado por outros, ore, interceda. E fazendo isso, a responsabilidade passa das suas mãos para as mãos de Deus. Então aqui, sabe, isso tira um peso de preocupação de uma mãe, tira um peso de uma preocupação de um pai, tira o peso de uma preocupação de uma pessoa que quer ajudar os outros. A gente gostaria que as pessoas seguissem nosso conselho. Sabe, tem gente que vem, me pede conselho e faz tudo ao contrário. Eu fico às vezes tão chateado com isso. E essas pessoas depois voltam e dizem, você me falou, mas eu fiz o contrário. E hoje eu entendo, sabe, que nem me chatear eu posso. Porque eu devo sempre orar e colocar nas mãos de Deus, porque eu sei que as pessoas são teimosas. E se você tem alguém teimoso próximo de você, aprenda a interceder por essa pessoa, a colocá-la diante de Deus. Não fique forçando. Você já falou uma vez, duas, três, por que você vai se estressar?
Por que você vai ficar, sabe, sendo incomodado por gente que não quer mudar? Coloque nas mãos de Deus, ore. E o Senhor vai fazer a obra. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é: ouça a dor. Porque a dor nos posiciona para ouvir. Tremendo isso, hein? A dor nos posiciona para ouvir. Algumas pessoas, elas só ouvem quando dói. Ouça a dor. A dor é: não continue sem orar. A dor diz para você: se posicione. Se posicione para ouvir. Se posicione para discernir a vontade de Deus. Nós temos que cansar de quebrar. Nós temos que cansar de perder dinheiro. Nós temos que cansar de nos desiludir, de nos iludir, na verdade, com pessoas. Você tem que cansar, sabe, de insistir numa coisa que Deus já mostrou para você que aquele não é o caminho. Então por que você vai dar continuidade naquilo? Diga assim: Deus está abrindo meus olhos. Glória a Deus. Diga: Deus está abrindo meus olhos. Deus está abrindo meus olhos. Porque a dor, ela te posiciona. A dor te faz ouvir. Eu disse para minha esposa: nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente ajuda tanto uma pessoa e ainda depois fala mal da gente. Então às vezes é melhor só orar por ela do que tentar ajudar e fazer coisas, sabe, que lá na frente vai ser ruim. Alguns anos atrás, minha esposa ajudou muito uma pessoa, ajudou demais, sabe? E eu disse para ela: Ariane, minha esposa tem um coração muito grande e é uma pessoa que você nunca vai ver falando mal de ninguém. Minha esposa é extremamente sábia. Ela nunca, sabe, ela não desrespeita as pessoas. Ela, quando alguma coisa acontece, ela mantém a serenidade. É uma pessoa muito centrada. Mas às vezes ela ajuda demais algumas pessoas. E naquela época ela ajudou uma pessoa. E eu sempre dizendo para ela: cuidado. O que aconteceu? Essa pessoa trouxe um problema enorme para outra pessoa. E quem é que teve que pagar a conta? Minha esposa e eu. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas e essas decepções têm que nos ensinar alguma coisa. Tem que nos ensinar, sabe, a ouvir mais a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, com certeza vamos viver o extraordinário que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que Deus já te mostrou. Eu sinto que Deus está falando com alguém agora. Tem coisas que Deus já falou contigo. Deus já te mostrou. E você que está insistindo em algo, por que você está insistindo? Por que você continua a insistir? Deus está falando contigo. A dor te posiciona para ouvir. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha sido bênção e que a partir desses princípios você viva mais. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Você que entrou agora nessa live e que ainda não fez a sua declaração profética, escreve aqui nos comentários: estou firme. Escreve aí: estou firme. Hoje é o 4º dia desse propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e você vai conseguir ir até o fim desse propósito. São 14 dias, 7 mais 7. Nesses 14 dias, nós vamos ver muita coisa se movimentar. Amém? Nós vamos ver muita coisa se movimentar. E eu quero convidar todos, domingo agora, 9 da manhã, nós vamos ter um culto especial, um culto profético, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, eu vou estar ministrando. E no final, eu quero orar contra toda injustiça e toda maldade presencialmente. Claro que eu vou transmitir ao vivo também, mas quem puder estar presencialmente conosco, esteja. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Eu vou orar por você agora e vou apresentar cada pedido a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, não há impossíveis para ti. Por isso eu oro, Pai, por toda mulher que não pode engravidar. E eu peço uma bênção sobre essa mulher. Que haja cura na vida dela, na vida do seu marido. Que a bênção do Senhor encha a vida dela. Eu oro também por toda pessoa, Pai, que está enfrentando depressão, que não está bem, que está enfrentando pressão de todos os lados. Que nesse momento o poder de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa e arranque agora toda depressão, toda tristeza, toda angústia. E que essa pressão e até mesmo, Pai, essa pessoa que precisa suprir a expectativa dos outros que estão próximos dela, que ela não dependa mais dela mesma, mas que ela dependa do Senhor. Meu Deus, dá força, dá graça, capacita a cada pessoa que precisa, Pai, precisa suprir as expectativas de um lugar que ela trabalha, de um lugar que o Senhor colocou ela, que o Senhor possa abençoá-la com graça e com favor. Meu Deus, que toda maldade seja desfeita, que todo laço do inimigo seja quebrado e que a vida do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Oro também para que a injustiça, toda a maldade, seja visitada pela justiça do Senhor. Ele é o juiz de toda a terra e colocamos nossa causa, todas as petições, tudo que está aqui nos comentários, cada pessoa, Pai, que está firme aqui nesse propósito. Eu apresento diante de Ti cada pedido, cada nome que foi colocado aqui, Senhor, cada situação, cada oportunidade, aquilo que está sendo orado, aquilo que está sendo buscado. Essa pessoa, Pai, que entrou numa situação difícil, essa pessoa, Pai, que se envolveu com um problema que não consegue sair agora, eu oro para que o Senhor dê livramento a ela. Eu oro para que o Senhor tire ela dessa situação difícil, tire ela desse beco sem saída. Eu oro por um milagre, eu oro por porta aberta, eu oro por caminho que não existe, para que Deus abra um novo caminho, em nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, declarando saúde a esse corpo físico, que haja saúde do alto da cabeça até a planta dos pés e que todo mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque nessa vida, transforme essa realidade, tira, Pai, todos os obstáculos do caminho dela e todo inimigo, todo adversário, toda resistência espiritual, sai, em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, Pai, e oro para que a justiça de Deus brilhe no seu caminho, a luz de Deus brilhe nessa situação. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria sempre estar aqui com você. Uma boa noite a todos, que Jesus traga a você a resposta que você está aguardando, em nome dEle. É possível. Amém? Até mais. Deus te guarde.